Olá, meu nome é Jeff Alves e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Odisseia Filosófica. Você já se pegou comprando algo sem nem saber por quê? Ou já mudou de opinião depois de assistir a um discurso, uma propaganda muito bem feita? Já parou para pensar o que nos leva a agir de forma automática, impulsiva, sem pensar muito? Hoje iremos explorar um tema fascinante, os gatilhos mentais e sua relação com a retórica. Vamos entender um pouquinho sobre essa técnica utilizada para a persuasão. Gatilhos mentais são estímulos que influenciam a nossa tomada de decisões e nosso comportamento de maneira previsível, sem que nós percebamos. São utilizados para desencadear uma resposta emocional automática. O nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões e, quando um gatilho mental é feito, pensa-se que aquela ação é igual a outras ações com o mesmo padrão e, portanto, deve-se agir da mesma forma. Gatilhos mentais influenciam nossas decisões de forma rápida e quase inconsequente. São espécies de atalhos que nosso cérebro usa para tomar decisões sem gastar muita energia. Quando alguém diz para você que aquela é a última unidade de uma peça de roupa que você gostou, esse alguém está utilizando, por exemplo, o gatilho de escassez, e você tenderá a agir de acordo com um padrão. O que fazer quando algo que eu quero muito tem apenas uma única unidade? Quando alguém diz que algo que reforça a própria autoridade, como quando diz que possui um doutorado, ou, ultimamente, quando diz que tem muitíssimos seguidores, mais de 100 mil seguidores, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, há a tendência de escutar mais o que esse alguém fala, o que se chama de gatilho de autoridade. E por aí vai. Existem dezenas de gatilhos mentais. Mais exemplos práticos em frases. Últimas unidades disponíveis. Relaciona-se ao gatilho de escassez. Mais de 10 mil pessoas já compraram. Relaciona-se ao gatilho de prova social. Promoção acaba em 24 horas. Relaciona-se ao gatilho de urgência. Baixe esse e-book grátis. Pode ativar o gatilho da reciprocidade. Recomendado por especialistas. Busca ativar o gatilho da autoridade. Quantas vezes você já se deixou levar por frases como estas? Aristóteles, no seu livro Retórica, nos fala que há 3 pilares fundamentais para um bom orador. Podemos pensar que esses 3 pilares podem ser utilizados para convencer alguém sobre um determinado tema, uma crença ou conclusão. O primeiro pilar é pathos, que significa sofrimento, paixão, afeto. É a habilidade do orador de provocar emoções e sentimentos no seu público. Pathos está associado à emoção. Refere-se ao apelo ao lado emocional do público-alvo. Busca-se, a depender do objetivo, comover quem se comunica, trazer medo, angústia, luxúria, prazer, alegria, etc. Bons argumentos, de fato, precisam ser lógicos, mas, ao conseguir a empatia do público, você não precisa estar certo para ter razão, como nos diria Schopenhauer. Você pode ter todas as evidências a seu favor em um debate, mas se o público ficar do lado de quem se conectou emocionalmente com ele, e que geralmente ele irá ficar, o público vai dar razão a quem não está com os argumentos mais lógicos, mas sim a quem se conectou emocionalmente com ele. O segundo pilar é ethos, que significa costume, hábito, caráter, de onde surge a palavra ética. Na retórica, ethos é a credibilidade, identificação com o público. Para que os argumentos sejam eficazes, você também precisa passar confiança, passar autoridade, credibilidade. Aqui, o orador convence o público que é qualificado, especializado para falar sobre o assunto e sua autoridade influenciará a audiência independentemente da mensagem. Há quem sequer pense se algo faz ou não sentido. Basta que se diga que uma autoridade falou, que a pessoa já se convence que aquilo está certo. O terceiro pilar é logos, que significa discurso, razão, palavra. Aqui sim temos o uso da razão, do raciocínio, da lógica, na construção do argumento. Aqui há números, dados, argumentos, evidências científicas. No dia a dia, ter razão muitas vezes depende mais de pathos e de ethos do que de logos.
A combinação dos três é utilizada para se tornar ainda mais persuasivo naquilo que se fala. Ou seja, nos dias de hoje, mesmo que você tenha a melhor construção lógica possível, se você não tem ethos, se você não tem pathos, ou seja, se você não passa credibilidade, se você não desperta uma conexão com o público, as pessoas não vão te dar razão, mesmo que você esteja certo. O que isso tem a ver com gatilhos mentais? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Gustavo Ferreira, em sua obra Gatilhos Mentais, nos diz que as pessoas compram os produtos de quem elas conhecem, gostam e confiam. Você confia em quem tem autoridade, em quem mostra resultados e vê outras pessoas falando bem ou recomendando. A sua autoridade e credibilidade, ethos, convence. Mas ainda quando você ativa emoções de outras pessoas, pathos. E ainda mais se você justificar racionalmente o que se está falando através do logos. Gustavo Ferreira chega a dividir os gatilhos mentais nos três pilares que acabamos de ver. Autoridade e prova social, por exemplo, trazem autoridade, ethos. Reciprocidade e inimigo comum trazem pathos, ativação de emoções. Justificativa e simplicidade relacionam-se com o logos, a razão. Só explicando aqui, inimigo comum é quando uma pessoa que está vendendo um produto coloca que faz parte de uma comunidade, quem compra faz parte daquela comunidade, e quem não compra e tem um comportamento muito diferente daquele esperado para aquela comunidade é colocado como inimigo. E se coloca um substantivo, se coloca um termo para especificar que inimigo em comum é aquele. Você se sentir parte de uma comunidade e se sentir que você está combatendo um inimigo em comum, desperta as emoções, desperta esse ethos. E a questão da justificativa e da simplicidade é que é muito mais fácil você convencer alguém quando você apresenta um argumento de modo mais confiante, de modo mais simples, sem ser muito complexo, sem ser muito pedante, sem ser muito prolixo. Argumentos embasados e simples tendem a convencer melhor. Até mesmo porque, se você enrola muito para falar, se você fala de um modo muito, muito aprofundado, o público geral talvez nem sequer entenda. Se ele não está entendendo e outra pessoa fala de um modo que ele entenda, ele geralmente tende a ir naquela outra pessoa que falou de um modo mais fácil. Então, tenta também nisso fazer justificativas, né, para aquela compra e que essas justificativas também sejam as mais simples possíveis. Hoje a gente utiliza, a sociedade utiliza gatilhos mentais aos montes. Você inclusive pode utilizá-los para ser mais persuasivo ou mesmo conhecê-los para não ser tão influenciado por eles. Gatilhos mentais, de todo modo, não existem bem da forma como falam por aí. Despreocupe-se um pouco com isso. Não é porque alguém usou uma combinação de gatilhos mentais com os três pilares que você necessariamente irá comprar aquilo que a pessoa está te oferecendo. A mente não é um interruptor que liga e desliga percepções e emoções só porque alguém usou uma técnica para você fazer isso. Não é porque alguém sabe utilizar gatilhos mentais que vai mandar e desmandar em você. Fazer um favor para alguém, por exemplo, vai ativar o gatilho da reciprocidade. As pessoas tendem a retribuir o favor que você faz para elas. Então, por exemplo, quando alguém te dá um e-book gratuito, alguém te dá um curso gratuito, você pode ter uma tendência maior a comprar um produto que aquela pessoa te ofereceu, por conta desse gatilho ativado da reciprocidade. Só que, para pensar um pouquinho. Quem nunca já fez tanto por outra pessoa e ficou a ver navios? Que ajudou muito a outra pessoa que nunca sequer retribuiu. Pelo contrário, queria ainda mais do que você tinha a oferecer sem nada dar em troca. Quem nunca? Você já teve alguém assim na sua vida? Teve? Não é garantido que fazer favor para alguém fará essa pessoa comprar algo de você. Inclusive,
Geralmente tem pessoas que gostam apenas de sugar e necessariamente nunca comprariam algo de você, né? Os gatilhos mentais podem ser vistos como espécies de hacks para enganar quem não está atento ao pensamento, para fazer alguém agir impulsivamente sem pensar, para fazer o cérebro ter menos trabalho para aquela decisão. Mas a mente é muito complexa e não pode ser generalizada. Podemos antecipar que há uma possibilidade de, ao utilizar um gatilho, haver uma determinada reação, mas não podemos garantir, com 100% de certeza, com perdão da redundância, que aquilo de fato acontecerá. Gatilho mental não é mágica. Tenta-se criar situações para gerar determinada reação nas pessoas, que ajudam, mas não garantem, não dão 100% de certeza. Gatilhos mentais não são o elixir que fará você conseguir tudo aquilo que você deseja, que você vai sair usando e as pessoas farão exatamente aquilo que você quer. Na verdade, utilizar de modo excessivo os gatilhos mentais pode inclusive te atrapalhar. Utilizar de modo muito evidente também. E, pior ainda, usar gatilhos mentais explorando fraquezas psicológicas para benefício próprio. Numa situação, por exemplo, onde você sabe que o produto é ruim, você sabe que ele não traz benefício algum. Muitas vezes, inclusive, você sabe que vai, na verdade, causar prejuízo para outra pessoa. Não só financeiro. Às vezes vai dar problema na vida daquela pessoa que está utilizando aquele produto. Aí sim, não só vai mais atrapalhar você a conseguir os seus objetivos, quanto as pessoas irão questionar a sua postura ética ao fazer uma coisa assim. Influenciadores, políticos, líderes religiosos usam muito bem os gatilhos mentais. Pessoas que vendem na internet usam muito bem, né? Nem que seja vendendo um produto, ou uma campanha política, ou uma religião, ou uma tradição espiritual, enfim. E muitas vezes queremos ver pessoas assim conduzirem a uma determinada ação, a uma determinada compra, a uma determinada escolha que não fará diferença alguma na sua vida. Isso quando não te traz problema, como eu falei acima. Mas vai trazer muita diferença na vida da outra pessoa, né? Vai encher o bolso dela. Aqui eu vou lembrar um conceito que a gente está trabalhando nos diários estoicos, que eu estava postando nos reels no Instagram e pretendo voltar em breve. Foraireses, o poder de escolher como reagimos. Os estoicos pedem que enfatizemos o que está sob nosso controle. Nossas emoções, nossas reações, nossas impressões estão sob nosso controle. Se alguém, por exemplo, nos critica, está no nosso controle não nos perturbarmos pela crítica. Por outro lado, seria uma espécie de mal moral para os estoicos caso ficássemos perturbados pela crítica, já que estaríamos nos preocupando com algo sem valor e que não está no nosso controle. Epicteto nos diz que é esta faculdade que nos distingue das outras criaturas. Foraireses, para ele, é uma faculdade racional capaz de entender o todo e assim manipula ao seu acordo, uma faculdade capaz de usar impressões e entender seu uso, uma faculdade autoteórica capaz de avaliar todas as outras faculdades humanas, uma faculdade que serve para interpretar e seguir as ambições dos sentimentos, sendo subordinada a eles, uma faculdade que não está presente em outros seres que não os seres humanos, visto que os primeiros lidam com as impressões externas de um modo que não é refletido, enquanto que nos segundos lidam de modo refletivo, e também uma faculdade que compreende o verdadeiro ser de cada indivíduo. Sim, essa capacidade de escolha pode ser até definida como uma espécie de ser para os estoicos, não apenas de estar, não apenas de uma capacidade em si. Foraireses é o poder de escolher como reagimos às situações, em linhas muito mais simples. Assim, ao se deparar com um produto, ao se deparar com uma oferta, pense, eu realmente preciso disso? Estou comprando por necessidade ou apenas por desejo? Outras fontes trazem boas referências sobre esse produto? Há de fato realmente evidências que ele é bom, que ele funciona? Pare.
Respire. Pense antes de tomar uma decisão por impulso. Isso fará muita diferença em sua vida, não apenas para não cair na manipulação de pessoas mal intencionadas que utilizam gatilhos mentais, mas para tudo. E assim chegamos ao término do episódio de hoje. Vimos o que são gatilhos mentais, o impacto que nos trazem, aprendemos também sobre os 3 pilares da retórica aristotélica, como utilizamos a retórica ao nosso favor. Não há nada mais frustrante do que a gente tá certo, mas outra pessoa que não tá certa conseguir ter razão com as outras pessoas, não é mesmo? A gente discutiu um pouco sobre isso também. No mundo repleto de anúncios, no mundo altamente persuasivo, ou você aprende a utilizar a retórica a seu favor, ou você tende a ser passado para trás. Mas podemos utilizá-la de modo ético, claro. Não utilizá-la de modo a explorar a fraqueza dos outros. E, claro, saber sobre isso também nos conduz a ter uma maior reflexão sobre o nosso poder de escolha, fora hereses, como a gente viu lá dos estoicos. Pare. Respire. Pense antes de agir. São 3 passos simples que podem te conduzir a uma vida melhor. E não estou falando só de gatilhos mentais, não. No fim das contas, a persuasão faz parte da vida. Você está usando esses conhecimentos para tomar decisões melhores, para chegar aos seus objetivos, ou está sendo conduzido pelos outros que utilizam esses conhecimentos sem você perceber? Acabando que você é mais reflexo do que os outros querem que você seja, do que realmente fruto de suas próprias decisões. Temos até hoje discussões se aquilo que chamamos de arte, ou melhor, aquilo que gostamos enquanto arte, é realmente um gosto nosso ou apenas a gente está gostando porque a maioria pensa assim. É muito mais fácil a gente gostar de uma música que está lá no topo do Spotify do que de qualquer outra música, porque a gente está sendo muito guiado pelo externo e pouco refletindo sobre aquilo que de fato nós realmente gostamos, sobre aquilo que de fato nós somos, sobre aquilo que de fato nós queremos ser. Se esse episódio ajudou você a entender melhor o poder da retórica da persuasão, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Também deixe a sugestão de livro para quem quer aprofundar especificamente no tema de gatilhos mentais, o livro Gatilhos Mentais, de Gustavo Ferreira, para quem quiser se aprofundar. E não esqueci do livro Aprender a Viver. Possivelmente no próximo episódio, irei trazer o próximo capítulo da Aprender a Viver, que é focado nos estoicos. A minha ideia aqui com o podcast é pelo menos trazer um episódio por semana. Pelo menos, ou seja, pode ser que tenha semana que eu consiga fazer mais que um episódio. E a depender do que vai acontecendo aqui, eu consigo fazer episódios maiores, episódios menores. E como o episódio do livro do Luc Ferry exige mais tempo para ser gravado, porque é mais um episódio técnico, né, bem mais técnico do que esses mais livres, sobre livros, sobre temas, sobre filmes, enfim, eu acabo demorando um pouquinho mais de tempo para produzir, mas irá sair, inclusive vi que teve alguns de vocês que escutam que compraram o livro e estão gostando da leitura, né, isso é muito bom. Então, obrigado por ter concluído mais uma aventura aqui conosco e até a nossa próxima Odisseia.